Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá na segunda carta de João. Segunda não, terceira carta de João. A semana passada nós estudamos a segunda, né? Hoje nós vamos estudar a terceira carta. Terceira carta de João, capítulo 1. Só tem um capítulo. É uma carta muito pequenininha, porém muito rica em informações. Então, terceira carta de João, capítulo 1, verso 1. Estamos todos juntos, hein? Então vamos lá. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saudam. Sauda os amigos por nome. Amém? Irmãos, essa carta de João é uma carta particular também, como a segunda epístola, né? A segunda carta. E é interessante porque ele começa da mesma forma, né? O presbítero, lá na segunda carta, ele fala a senhora eleita, aqui ele fala ao amado Gaio, né? Então, havia um irmão chamado Gaio, que estava em outra igreja, em outro local, e João escreve, né, pessoalmente para ele, e é interessante porque nessa carta ele está incentivando a Gaio, né, e aqueles que estavam ali junto com ele, a andarem, né, de forma fiel em amor. Observando a carta, a segunda carta e essa terceira carta, ela também está baseada na verdade. Quer ver? Ó? Lê para mim, irmã linda, o verso 1, por favor. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Muito bem, então, em verdade ele o amava. Agora, lê para mim, irmão Moacir, o verso 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Tá vendo? Ó, novamente, agora ele fala do testemunho dos irmãos, de que Gaio, ele andava
na verdade. Lê para mim, Marisa, o verso 4. Não tenho maior gozo do que este, poder ouvir que os meus filhos andam na verdade. Mais uma vez ele fala, né, a respeito desse amor, da alegria de ver os filhos. Olha que coisa interessante, irmão. Se você pegar no capítulo, na segunda carta, no verso 4, ele fala a mesma coisa. Ó, vou ler, 2 João, versículo 4, né, que foi na carta anterior, né? Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Ele está escrevendo a igreja lá, que é a mulher eleita, né? Essa senhora eleita. E aqui na terceira ele fala assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, existe uma alegria por parte do pastor aqui, de João, o apóstolo, e também de nós que estamos presidindo na igreja, de que os nossos filhos na fé, porque aqui não são filhos de sangue, né, mas são filhos na fé, eles andem na verdade. Então, João, ele fala, pelo menos aí, ó, 1, 2, 3. Se você for comigo agora lá no versículo 8, lê para mim, irmão Baldez, o verso 8 de 3 João. Verso 8, portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tá vendo? Cooperadores daquele, né, que ele está falando daqueles que trabalhavam na obra, né, e muitas vezes eram itinerantes, porque nesse período você tinha muitos irmãos que eles eram missionários itinerantes, né, ia de um lugar para outro, e ele vai falar a respeito de você receber esses irmãos, porque eles são, quando você os recebe, né, você é cooperador da verdade, porque se nós ajudamos aqueles que estão pregando a verdade, irmãos, nós também somos seus cooperadores. De alguma forma, nós também estamos servindo por meio da verdade. E também, lá no versículo 12, lê para mim, irmã Nilda, o verso 12. Muito bem, então olha só, irmãos, coisa interessante. Ele fala, né, de que no caso aí, Gaio está andando na verdade, né? Então ele destaca a verdade na sua carta, e quando chega lá no verso 12, que ele está falando de um outro homem chamado Demétrio, né, que também é um irmão da igreja, ele fala, ó, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Por quê? Porque ele também estava caminhando na verdade. E aí eles mesmos testemunham também, né? E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, irmãos, é fundamental, irmãos, nós defendermos a verdade. É fundamental que nós andemos na verdade. Que nós amemos a verdade. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, quando nós defendemos a verdade, quando nós amamos a verdade, estamos defendendo ao nosso Senhor, estamos, né, ensinando a respeito de Jesus. Quando se fala da verdade, se fala daquilo que o Senhor, ele o é. E pelo contrário, irmãos, né, no inverso disso, que é a mentira, né? Porque ou eu sou verdadeiro ou eu sou mentiroso, né? Aí eu falo, né? Jesus, ele é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Nós somos salvos por meio da verdade. Agora, se eu sou mentiroso, se eu pratico a mentira, se eu sou enganador,
Quem é o grande enganador? Quem é o pai da mentira? Quem é a mentira? O diabo. Mas Jesus falou assim, ninguém vai ao Pai, senão por mim, mas... Senão pela verdade. Tem que conhecer a verdade. Então perceba só, irmãos, João, que é o discípulo amado, que é aquele discípulo, né, que reclinava no peito do Senhor Jesus, que era o mais próximo, foi aquele que recebeu a incumbência de cuidar de Maria, mãe de Jesus, né? Ele defende a verdade, ele tem prazer, ele tem alegria em ver os filhos, né, ou os cristãos andando na verdade. Então é fundamental que nós tenhamos isso em nossa mente. A carta, irmãos, essa carta, ela foi endereçada a Gaio, né, ao amado Gaio, ó, versículo 1, ó, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Então, existe um relacionamento de amizade, de amor, de carinho, e até um relacionamento de pai para filho, né? Porque ele vai falar para Gaio que ele muito se alegra vendo, né, que os filhos andam na verdade. Então, João tinha Gaio como um filho na fé, como Timóteo era filho na fé também de Paulo. Tá? Então, perceba, irmãos, como é importante, né, esse relacionamento. E no verso 2, ele diz assim, ó, amado, é uma forma carinhosa de falar, né? Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Aqui ele está falando de algo dessa vida, irmãos. O nosso desejo para com os nossos irmãos é que eles estejam saudáveis, que eles estejam bem, que eles estejam felizes, assim como o bem vai à tua alma. Porque, irmãos, existe distinção entre essa matéria, né, essa vida que nós levamos aqui, a qual nós podemos passar por tristeza, por tribulação, por aflição, por momentos de decisões, por momentos alegres. Isso faz parte da vida. Mas a nossa alma está salva, irmãos. Ela está sempre bem, porque ela está salva. Nós somos filhos de Deus. E como ele tinha a convicção de salvação de Gaio, ele fala assim, ó, eu espero que todas as coisas vão bem, inclusive a sua saúde, assim como o bem vai a sua alma. Claro, porque Gaio era uma pessoa, um homem salvo no Senhor Jesus. E aí ele fala da alegria, né, daqueles que tinham testificado de Gaio. Irmãos, como é importante o testemunho dos outros a respeito de nós. Como é gostoso você chegar num lugar e a pessoa fala assim, não, aquele irmão, aquela irmã é uma pessoa compromissada, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa correta. Não é gostoso? Que nem quando você recebe um elogio de alguém do seu filho, a respeito do seu filho, da sua filha, a pessoa chega, nossa, mas aquele seu filho é tão educado, é tão pontual, é tão honesto. Não é gostoso? É o mesmo sentimento que João tem a respeito de Gaio, a respeito daqueles que são salvos. Então, irmãos, cuidado com o que você faz, que nós como cristãos, irmãos, temos que ter bom testemunho. As pessoas, quando vai falar de nós, tem que falar bem. Não, aquele casal é um exemplo. É isso que se espera do cristão. Porque nós não somos uma nova criatura. Nós não somos agora um povo santo, separado, um sacerdócio real de Deus. Então, é bom que nós tenhamos um bom testemunho das pessoas. E ele se alegrou aqui por causa do testemunho que se dava por parte de Gaio. Tá? E ele fala dessa alegria no verso 4. Mas olha o verso 5. Porque aqui a carta de João é para Gaio. Agora, veja só o que ele diz aí a partir do verso 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor,
aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Irmãos, sabe o que ele está falando aqui? Que Gaio, irmãos, esse irmão amado aqui, essa pessoa que era como um filho na fé para João, Gaio era uma pessoa fiel, tanto para com os irmãos da igreja, quanto para aqueles que eram estranhos. E esses estranhos aqui, irmãos, tudo leva a crer que eram esses missionários itinerantes, né, que saía de uma cidade para outra. Por que eu creio isso, irmãos? Porque ele vai falar mal aqui, né, de um outro personagem que está aqui, que é Diótrefes, que na verdade não recebia essas pessoas. Então vamos pensar assim, irmãos. A gente recebe uma visita de um irmão aqui que é de uma igreja lá de São Paulo, que de repente a gente não conhece, mas a pessoa chega aqui e fala assim, não, eu sou lá da igreja tal, do pastor tal. Lógico que nos dias de hoje, o que você vai fazer, né? Você vai procurar saber se é verdadeiro isso, certo? Mas você vai tratar bem ele. Você vai tratar ele com carinho. Se ele está necessitando de alguma coisa, você vai ajudá-lo. É isso que se espera. Era isso que Gaio fazia. E é isso que João está dizendo. Ó. Ele está falando que procedeste fielmente em tudo o que fazes com os irmãos e com os estranhos. E havia o testemunho do amor dele por essas pessoas, o carinho, a consideração. Por isso, irmãos, a gente tem que ser muito cuidadoso, até mesmo com irmãos de outras denominações. Nós temos que ter uma atitude de fidelidade e amor, irmãos. Se Jesus diz para nós que nós temos que amar os nossos inimigos, a Bíblia não diz que nós temos que amar os nossos inimigos, né, e orar por eles? Quanto mais alguém que se diz nosso irmão em Cristo. Agora é claro, né? Como nós vimos na última carta que nós estudamos. Uma pessoa que se diz irmão em Cristo, mas ele tem atitudes que de uma pessoa que na verdade não é, a Bíblia diz que a gente deve tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Mas se você não tem por que duvidar de alguém, irmãos, qual é o nosso papel? Tratar as pessoas com fidelidade, amor, com respeito, tá? Nós estamos aí num momento muito acirrado, né, por causa das questões aí da eleição. Irmãos, o que se espera de nós? Que nós sejamos temperados, que a gente seja equilibrado. Não precisa xingar ninguém, não precisa ficar brigando. Nós vivemos num país democrático. Vote em quem você quiser. Você não é obrigado a concordar com a pessoa, mas também a pessoa não é obrigada a concordar com você. Então a gente tem que ser temperado. A gente tem que ser sábio nas nossas ações. Então, cuidado. Não precisa... mas esse cara aí, ele vai votar naquele outro cara lá, Aí você já olha com cara feia? Não. É um país democrático. Não é verdade? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Há 4 anos atrás, né, na última eleição, muita gente teve que engolir a vitória do Bolsonaro. Ele não tinha o que fazer. O povo tinha escolhido ele. E se escolher de novo, vão ter que engolir o cara de novo. Não é verdade? Lembro que uma vez eu estava numa discussão em sala de aula, entrou esse assunto de política, e eu falei assim para um outro aluno, né, que era aluno como eu. Eu falei, não é por nada não, mas o presidente que nós colocamos... ele falou, não. Eu falei assim, o nosso presidente lá... Aí ele falou, não, nosso não, não é meu, é seu. Eu falei, não, é seu também. Porque numa democracia, nós escolhemos. A maioria ganha e a minoria tem que aceitar. É assim que é. E foi interessante, irmãos, porque nesse dia eu tinha um professor muito defensor aí
né, do Lula e tudo mais, mas daí ele pegou e falou assim, olha, infelizmente eu tenho que dar razão para o Ismael, não tem esse negócio do seu presidente, o presidente é nosso, é da nação, porque nós vivemos numa democracia. Então a gente tem que ser cuidadoso, como a gente vai tratar as pessoas, por causa do nosso testemunho. Porque quando alguém for ouvir sobre nós, olha o que eu quero ouvir, ó. Que você procedeu de forma fiel, com amor, mesmo com os estranhos. É isso que se espera de nós. Tá? E aí, olha o que ele coloca aí, ó. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Quem é que saiu sem nada tomar dos gentios? Esses missionários itinerantes, esses irmãos que saíam, que estavam servindo ao Senhor de alguma forma. Eles em nome do Senhor, né? Porque nome aí está com letra maiúscula, não está? Está falando aí de Jesus. Esses em nome de Jesus, no nome de Jesus, saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Então, João está testificando da atitude de Gaio para com esses irmãos de forma correta. Falou, olha, que bom que você recebeu eles, você foi fiel, você os recebeu em amor. Tá? E aí ele coloca no verso 9, né? Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Então, havia uma igreja, onde quem era o líder era esse tal de Diótrefes. Esse irmão, ele queria ficar em destaque, não recebia esses missionários, e o pior de tudo, ainda, né, impedia que os próprios irmãos da igreja recebessem esses irmãos. Então veja, irmãos, sempre vai haver aquela pessoa que quer estar em destaque. Não tem como. Já nessa época acontecia isso. Mas olha o que João diz aí, ó. Lê para mim, irmã linda, o verso 11. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Irmãos, marque esse versículo na sua Bíblia. Olha o que João está dizendo aí, ó. Não sigais o que é mal, mas o que é bom. Irmãos, nós como cristãos temos que ser vigilantes nesse item. Seguir o bem, fazer as coisas boas, certas, ser o mais certo possível. Olha o que ele diz aí, ó, quem faz o bem é de Deus. Irmãos, mesmo que a pessoa não reconheça o que você fez, mesmo que as pessoas te critiquem, mesmo que seja muitas vezes difícil para você, irmãos, quem faz o bem é de Deus. Quem segue as coisas certas, irmãos, é de Deus. Mas quem segue o mal não conhece a Deus, ainda que fale que conheça. Então veja, irmãos, ó, se você tem que ajudar alguém, ajude. Muitas vezes você vai ter que engolir o sapo, engole o sapo. É assim que é, irmãos, a gente tem que procurar fazer as coisas certas. É difícil? É difícil. Às vezes a gente vai falhar, nós vamos falhar, irmãos. Nós somos seres humanos, pecadores ainda, estamos nessa carne. Mas a gente tem que se esforçar para seguir o bem. Então, João fala a respeito
de Gaio, da sua fidelidade, da forma como ele anda como fiel e com amor. Aí ele dá o exemplo de Demétrios, né, que é um péssimo exemplo. Ó, esse cara, ele não faz o que deveria fazer, ele não recebe esses outros irmãos, ele proíbe as pessoas dentro da igreja de recebê-los, e aqueles que recebem ele lança fora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não siga o que é mal, mas siga o que é bom. Simples assim. Simples. Não é para você seguir o mal, é para você seguir o que é bom. Faça o bem. Faça o bem. É isso que ele está ensinando para nós. Faça o bem. E olha o que ele diz aqui no verso 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então ele dá um outro exemplo agora. Um outro irmão chamado Demétrio, que tem um bom testemunho. Porque ele fazia o correto. Então, vamos, é simples assim. Faça o que é certo, faça o que é correto, faça o bem. Ajude as pessoas, né? Fuja das coisas erradas, fuja do mal, faça o correto. Vai dar certo? Vai dar certo. Ainda que neste mundo a gente possa ser perseguido, sofrer, não importa. Porque tem que dar certo é para Deus. Porque é com Ele que nós vamos prestar conta depois. Tá? Então que a gente possa procurar sempre o correto, o certo, o bem. E aí ele finaliza a carta, né? Verso 13, né? Tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Irmãos, Gaio era um irmão, um filho na fé e um amigo. Então, João não queria ficar escrevendo para ele. João queria conversar com ele face a face, que é muito melhor, né? Não é muito melhor receber o irmão em casa? Então ele tinha a esperança aqui de ver ele em breve. Tá? Espero, né? Quem espera tem esperança. A minha esperança é te ver brevemente e falaremos face a face. E aí ele deseja paz e também fala, né, de saudar os amigos que saudam pelo próprio nome. Irmãos, como é importante nós cristãos cultivarmos boas amizades na igreja, irmãos. Tenha amigos da igreja. Amigo, irmãos, ele aparece na sua casa para tomar um café. Quando ele está com um problema, ele compartilha. Quando ele precisa de ajuda, ele não tem vergonha de pedir. Quando você tem um amigo, você está precisando de uma ajuda, você liga para o seu amigo e fala: ô meu amigo, puxa, eu estou precisando da sua ajuda. Mas ele é seu amigo, você já sabe que ele vai vir te ajudar. Irmãos, é saudável isso. É uma coisa maravilhosa, nós podemos ser amigos uns dos outros. Muitas vezes, a maior parte dos irmãos é aquela amizade assim, de cortesia, né? Opa, tudo bom? Tudo bem? Mas ninguém sabe nada um da vida do outro. Não, irmãos. Olha o relacionamento que João tinha com esse homem chamado Gaio, com esse irmão. Ele que esperava ver face a face. Irmãos, os melhores amigos que nós podemos ter é dentro da igreja, irmãos. São pessoas tementes a Deus, pessoas que amam a Deus, que têm o mesmo Espírito que habita dentro de nós. Então, veja, faça boas amizades, seja amigos uns dos outros, ligue um para o outro, pergunte. Faça isso. Ah, não, isso aí quem tem que fazer é o diácono, quem tem que fazer isso aí é o pastor. Claro que não, irmãos. Todos nós deveríamos ter, né, essa intimidade. Hoje eu abusei um pouco da intimidade do irmão Moacir e da irmã Nilda. Liguei e falei: vou tomar café aí. Mas graças a Deus que é um casal amigo, me receberam, eu e a Débora lá. Que bom. Aí, tá vendo? É assim que é, irmão. Pastor e amigo, né? Ah, pastor e amigo. Ah, não, é o meu pastor, tem que receber. Não é porque eu sou o pastor, é porque nós somos irmãos em Cristo, nós somos amigos.
Irmãos, nós vamos viver no céu eternamente juntos. Então, sabe, quebra um pouco esse negócio, não, é um lá na casa dele e eu aqui na minha casa. Não, não precisa ser assim. Porque nós só perdemos quando a gente faz assim. Agora, quando você tem amigos, né? Aquela pessoa que te liga, que lembra que você existe, que te manda um parabéns. Às vezes a gente falha, mas a gente tem que se esforçar. Tá? É assim que é, irmãos. Eu fico tão feliz quando alguém chega em mim. Pastor, eu estive lá na casa da irmãzinha, conversei bastante. Puxa, que bom. Porque isso aí não é só o papel do pastor, é o papel de todos. Porque nós somos irmãos em Cristo. Então, João, ele dá o exemplo. E veja, se está aqui nas Escrituras, irmãos, é porque é certo. É porque dá certo. É porque é aquilo que Deus espera de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Tá? E nós vamos fazer os nossos pedidos de oração. Tem algum pedido aí? Não? Então tá bom. Então pode encerrar.